Queridos, agora nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2. Ouviremos a leitura do verso 4 até o verso 17. Gênesis 2, de 4 a 17. Você que nos acompanha também pela transmissão, tenha a sua Bíblia aberta para que você possa seguir a exposição da palavra de Deus. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Pai, dá-nos iluminação, compreensão da Tua palavra, para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei, para que nós compreendamos a grandeza da graça do Evangelho. Fala o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos assim dando continuação à nossa série de mensagens em Gênesis de 1 a 11. E nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, o relato de Moisés sobre a criação dos céus, da terra e de tudo que neles há, a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, e o descanso de Deus no dia 7º. Agora, o alvo de Moisés aqui, nesse capítulo 2, é preparar o cenário para o evento tremendo, terrível, do capítulo 3, que vai ser a queda do homem, que Deus criou à sua imagem e semelhança e num estado de inocência. Moisés, então, aqui no capítulo 2, ele volta na história para nos dar os detalhes daquilo que ele já havia descrito, que foi a criação do homem no 6º dia, a imagem e semelhança de Deus. E o alvo dele aqui agora é enfatizar alguns pontos da criação do homem que vão servir de pano de fundo para a compreensão da seriedade daquilo que foi a queda do homem, a desobediência do homem. O foco dele agora, no capítulo 2, é o homem e não o cosmos, que foi o foco do capítulo 1, a criação de tudo que há. Nós veremos hoje as 3 primeiras partes da narrativa do capítulo 2, que são como Deus criou o homem em detalhes, aí do verso 4 a 7, a criação do jardim do Éden, local da habitação do homem, verso 8 a 14, e a ordem que Deus deu ao homem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, verso 15 a 17. Vamos ver cada uma dessas partes e no final vamos tentar tirar as implicações e aplicações para a nossa vida hoje. Então, começando com a criação do homem do pó da terra, versos 4 a 7. Moisés diz que aqui ele vai descrever o que ele chama da gênese dos céus e da terra, no verso 4. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A palavra gênese significa a história ou o relato das origens de alguma coisa. E quando se refere a pessoas ou linhagem familiar, é traduzido aqui na Bíblia como genealogia. E esse termo aparece mais 3 vezes no período que nós vamos cobrir, Gênesis de 1 a 11.
quando fala da genealogia de Adão, genealogia de Noé e a genealogia de Sem. Então é interessante que aqui é a genealogia dos céus e da terra, gênese dos céus e da terra, que é o que ele vai contar em seguida, introduzindo o que é que aconteceu depois da criação dos céus e da terra, até a próxima Gênese, que é capítulo 5, verso 1, onde vai falar sobre a linha familiar de Adão. Mas são 10 vezes que aparece esse termo Gênese no hebraico, no livro de Gênesis. E nós vamos ver hoje o primeiro, que é exatamente o que é que acontece depois que Deus cria os céus e a terra. A segunda observação aqui é que agora Deus é referido por Moisés por outro nome. Até aqui Moisés havia chamado Deus de Deus, Elohim, que é uma palavra hebraica comum para Deus ou deuses. Mas agora, ao lado de Elohim, Moisés coloca a palavra Yahweh, que significa Senhor, cujo sentido é desconhecido para nós, o termo hebraico é desconhecido para nós, mas que é relacionado com o verbo existir ou ser, de onde então nós concluímos que é o nome de Deus, né? Yahweh significa eu sou o que sou. Foi assim que ele se apresentou a Moisés, muito tempo antes de Moisés escrever aqui esse livro de Gênesis. Nós acreditamos que essa mudança de nome é intencional. Moisés está querendo dizer que Elohim, o Deus criador do capítulo 1, ele é também Yahvé, ou Jeová, o Deus que se revelou a Abraão e aos seus descendentes e à nação de Israel por meio de uma aliança. E a partir de agora é essa combinação que vai marcar a descrição de Deus, com algumas exceções daqui para frente. Mas o alvo é esse, mostrar que o Deus criador do capítulo 1 é o Deus que faz uma aliança com o homem, com Abraão e com Israel, do capítulo 2 em diante. Em seguida, Moisés nos diz como estava a terra quando Deus criou o homem no sexto dia, versos 5 e 6. Ele diz aí no verso 5 que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, não tinha ninguém para cultivar o solo, tinha uma neblina que subia da terra e regava o solo. O ponto é que já existia vegetação, sim, porque ela foi criada no terceiro dia, e nós estamos aqui revendo o sexto dia em detalhes. O que Moisés está dizendo é que aquela vegetação que Deus criou e que Deus disse que se reproduza segundo a sua espécie, plantas segundo a sua espécie, frutos segundo a sua espécie, ainda não tinha germinado. A vegetação ainda não estava se reproduzindo por dois motivos que Moisés diz aqui. Primeiro, porque Deus não tinha feito chover ainda, e segundo, porque não tinha ninguém para cultivar. Deus criou a vegetação com poder de multiplicação, mas era necessário a chuva, que Deus não tinha dado ainda, e era necessário que alguém lavrasse a terra, alguém cultivasse, alguém preparasse, replantasse, enfim, fizesse todo o trabalho de agricultura. E estava claro, então, que era preciso alguém para tomar conta. E é nesse contexto que surge o homem. É nesse contexto. Você vê que o passo seguinte, no verso 7, é a criação do homem. Não tinha planta, não tinha vegetação, quer dizer, não tinha crescido ainda, porque não tinha chuva e não tinha quem lavrasse o solo. Então disse Deus, vamos fazer o homem. O homem, então, aqui é apresentado como sendo aquele que é criado já com uma missão, com um propósito que nós vamos ver mais adiante. Verso 7, então, o então aí é a conclusão do que vinha sendo dito antes, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Essa linguagem aqui é melhor entendida como sendo antropomórfica. Eu sei que o termo é complicado, deixa eu explicar. Esse termo quer dizer em forma de homem ou a semelhança de homem. E é o termo que a gente usa para aquelas vezes na Bíblia em que Deus é referido como se ele fosse um homem.
como, por exemplo, os olhos de Deus estão em toda parte, os ouvidos do Senhor estão em todo lugar, a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar. Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos e Deus não tem boca. Deus é Espírito eterno. Vimos isso no início de Gênesis. Deus existia de toda a eternidade, Ele é Espírito puríssimo. Ele não tem forma humana, mas a linguagem bíblica, ela se adapta a nós e descreve Deus ou as ações de Deus ou as reações e decisões de Deus como se Deus fosse um de nós, para que nós possamos entender ou melhor perceber o que é que Deus está fazendo. Então, aqui no verso 7, o que nós temos é um desses momentos em que Deus é falado ou referido em termos humanos. Quando ele diz, porque lendo aqui, a impressão que você tem é que Deus chegou, não é, botou a mão no barro, tira aquele pedação de barro, ele começa a trabalhar com suas mãos, faz um molde, e depois ele chega e ele sopra, não é? Essa é a figura que nós temos aqui. E essa é a figura que Moisés quer que nós tenhamos na mente mesmo, por várias razões que eu vou mostrar em seguida. Mas lembremos que exatamente como foi, nós não temos como saber. A descrição é essa daqui. E nós a aceitamos, né? Deus de fato fez o homem, Ele pessoalmente fez do pó da terra e colocou nele o sopro da vida, como um escultor pega a massa, molda e em seguida sopra e dá vida àquele molde, àquele modelo que ele fez. Então, essa é uma das muitas vezes em que nós vamos encontrar linguagem desse tipo se referindo a Deus. Mas o ponto aqui, tudo que quer ser destacado aqui, usando-se essa linguagem, é isso aqui que eu vou tentar resumir. Primeiro, que o homem foi formado do pó da terra como os animais. A palavra formar, que é usada aqui por Moisés, ela é usada para o trabalho do artesão, o trabalho de um artífice, e implica um processo, como um artista que vai fazer uma obra e leva tempo fazendo, enquanto que tudo mais tinha sido feito assim, haja isso, haja isso, haja isso. Aqui, na hora de formar o homem, Deus leva um processo, leva tempo para fazer. Deus se envolve pessoalmente na feitura desse ser único, que não tinha semelhante ainda. E o material que Deus usou é o mais simples possível. Vocês leram aqui na descrição que naquela região tinha ouro, tinha pedra preciosa e tinha uma resina aromática muito cara chamada bidélio. Não é? Era algo muito... Quer dizer, Deus poderia ter feito o homem de qualquer desses materiais. O que é que Deus foi escolher? Ele pegou a coisa mais desprezível e insignificante, que era o pó que cobria a superfície da terra e que provavelmente estava úmido, porque diz aqui que tinha uma neblina, né, que saía e que cobria tudo, uma espécie de nevoeiro, né, que torna tudo úmido. Então, fácil até de Deus moldar, né, porque moldar terra seca é complicado, mas tinha essa neblina. Então, essa terra, ela provavelmente era uma terra úmida. E Deus cria o homem, a coroa da sua criação, do material mais desprezível insignificante que tinha ali, que era o pó não era nem a terra, é o pó da terra. É de lá que Deus faz a gente. Então, sempre lembre quem você é. Tá? Lembre de onde você veio. Né? Você, quando pensa muito de você mesmo, veja de onde você veio, de onde nós viemos. E aqui há um jogo de palavras no hebraico, no verso 7, quando diz que o Senhor Deus formou o homem, Adão, em hebraico, do pó da terra, Adamá. Adão foi feito de Adamá. Então, há um jogo aqui para mostrar essa ligação entre o homem e a terra, que vai continuar por toda a história do homem. Nós dependemos da terra, estamos ligados à terra. Todos os materiais químicos que nos compõem são encontrados na terra. Isso é ciência, né? Química, né? Tudo que nós temos e somos, todos os minérios, tudo que nós somos, tem na terra também, porque é de lá que nós fomos feitos, do pó da terra. Inicialmente era um molde sem vida, quando Deus primeiro faz, como uma escultura de argila. E Deus então, que figura linda, né? Deus então sopra, quando Ele fez, né? Ele fez já com os olhos, fez com o nariz, fez o homem, né? Todo um molde perfeito. E Deus se chega bem pertinho dele e
sopra nas narinas dele o fôlego da vida. O quadro aqui é de intimidade, é quase como se Deus estivesse despertando aquele boneco à vida com um beijo. Quando ele chega próximo e sopra, mostrando essa relação especial do Criador com aquela criatura que ele acaba de fazer do pó da terra. E diz aqui o texto que o homem se torna uma alma vivente, tradução, um ser vivo, como os seres que havia antes dele. Muito embora haja agora uma diferença radical, porque naquele sopro que veio de Deus para o homem, veio a imagem e semelhança de Deus. E é isso que vai fazer do homem diferente de tudo o que Deus havia feito até então. O sopro de Deus infunde nele a imago Dei, a imagem de Deus. A mulher vai ser formada mais adiante, ainda não tinha mulher aqui, ela vai ser formada mais adiante e de um processo diferente. A gente vai gastar tempo também explicando tudo isso, mas o ponto aqui, primeira parte da narrativa é essa. Moisés descreve em detalhes aquilo que já tinha sido dito no capítulo 1, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E como é que Deus fez? Deus se envolve pessoalmente, ele faz o homem daquele material mais simples, que é o pó da terra, Deus o molda com suas mãos e Deus lhe sopra de maneira bem próxima, íntima, o seu próprio sopro, o sopro da vida que vem do próprio Deus. E o homem então se torna alma vivente, se torna um ser vivente. Em seguida, Moisés nos diz que Deus planta um jardim como sendo o local da habitação do homem e o ponto de encontro de Deus com o homem. Está aí do verso 8 a 14. Nos é dito no verso 8 que esse jardim foi plantado no Éden, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden é uma região que a gente não sabe onde está, e nessa região Deus plantou um jardim. Apenas o que a gente sabe aqui, em termos de localização, é que ele era para a direção do Oriente. O Oriente é o leste, à sua direita. Se você ficar olhando para o norte, Oriente é a direita, é onde o sol nasce. E é interessante que essa referência aqui, Moisés está dando como se ele estivesse falando de Canaã. Lembra que quando ele escreveu esse livro, ele não tinha entrado na terra ainda, ele estava do lado de cá, esperando o momento da entrada na terra prometida. Mas ele descreve a localização do Éden como alguém que está falando da terra de Canaã, obviamente porque ele sabe que a sua literatura ia ser levada com os israelitas e ia ser lida lá pelos judeus lá na terra de Canaã. E então, se você estiver em Canaã, o leste vai ficar para a direita e aponta exatamente para a região da Mesopotâmia, que é onde a gente acredita que era inicialmente o jardim do Éden. Em seguida, Deus enche o jardim de todo tipo de árvore. 3 tipos são mencionados aqui. Primeiro, de maneira bem genérica, muitas árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Verso 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, ou seja, árvores lindas com frutos deliciosos de muitos tipos diferentes. Uma riqueza de frutas. E segundo tipo, Deus planta uma árvore no meio do jardim que Moisés chama a árvore da vida. Ainda no verso 9, a árvore da vida no meio do jardim. Nós não sabemos que tipo de árvore era essa, entendemos que era uma árvore literal, como as outras. Ela estava bem no meio do jardim, é chamada de árvore de vida ou da vida, porque comer dela prolongaria a vida, ou continuaria a dar vida ao ser que Deus havia acabado de criar. E talvez no meio do jardim para lembrar exatamente isso, de onde procedia a vida e quem era o Senhor e autor de todas as coisas. Mas aí também, nós lemos, sim, tem um detalhe aqui, que Eva mais adiante, ela vai dizer que essa árvore, ela era, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era agradável aos olhos e boa para comer. Essa é a segunda árvore, né, que foi plantada por Deus no centro do jardim, provavelmente ao lado da árvore da vida. Como eu disse, nós não sabemos que tipo de árvore também essa era. Tem um mito de que era uma maçã. Isso é muito popular, né, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã.
pode até ter sido, mas não tem nada no texto que diga que tipo de fruta era. Ela era chamada devia ser uma árvore comum, como qualquer outra. Ela é chamada de árvore, apesar de que era bonita, né? Eva vai dizer isso, que era uma árvore bonita aos olhos e gostosa, parecia deliciosa, saborosa para comer. Ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus ia usar essa árvore para ensinar o homem e a mulher que existe uma diferença entre o certo e o errado, que existe uma diferença entre o bem e o mal. Porque essa árvore vai ser usada para isso, é que ela é chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que ela tivesse em si mesmo um poder místico de passar esse conhecimento a quem comesse, mas é que ela ia ser usada como teste para mostrar, ou como didaticamente usada por Deus para ensinar ao homem mais uma distinção. Percebem? Nós temos dito desde o começo da exposição do capítulo 1, Deus é um Deus de distinção. Ele cria a luz, separa das trevas. Ele cria as águas, separa a água de cima de baixo. Ele cria os oceanos, separa da terra seca. Ele cria o homem separado dos animais. O mundo é separado dele. E agora uma distinção muito importante, a separação entre o bem e o mal. Existe diferença entre o certo e existe diferença entre o errado. E era isso que Deus queria ensinar ao homem, por isso ele coloca essa árvore lá no meio de todo aquele pomar, todo aquele parque maravilhoso, tem uma árvore que Deus então coloca, que ele vai usar como mestre para ensinar a sua criatura. Em seguida, pode parecer até um detalhe, a gente não sabe exatamente por que Moisés gastou tanto tempo nisso, mas talvez para enfatizar a generosidade e a bondade de Deus para com o homem, quando ele descreve que o jardim tinha plenitude de águas em abundância, aí do verso 10 até o verso 14. Ele diz que o jardim era regado por um rio que nascia do Éden, e entrava pelo jardim, irrigando e mantendo a vegetação. Tá aí, saía um rio do Éden para regar o jardim, de lá se dividia, repartindo em 4 braços. E aí ele diz o nome dos 4 afluentes desse rio. Primeiro é o rio Pison, está aí de 11 a 12. Ele diz que esse rio rodeava uma terra chamada Avilá, onde havia um ouro de alta qualidade, havia pedras preciosas como ônix, e essa resina aromática também muito cara, que é o bidélio. Nós não sabemos onde está hoje essa terra chamada de Avilá, e muito menos onde está esse rio chamado Rio Pison. Lembre que depois disso aqui vai ter um grande dilúvio que mexeu com toda a geografia da terra. E o que é que acontece é que os nomes foram mantidos, mas os locais já não são mais os mesmos. Então a gente não sabe a gente praticamente não tem ideia da geografia que era antes do dilúvio. Não sabemos, esse período aqui a gente não consegue identificar muita coisa nos dias de hoje, com algumas exceções. O segundo rio é o rio Gion, que Moisés diz aqui que rodeia a terra de Cuxi, cuja localização é incerta também. E depois o rio Tigre, verso 14, que corre pelo leste da Síria, esse existe até o dia de hoje, e o rio Eufrates, também mencionado no verso 14, conhecido também até o dia de hoje. Lembre então que Moisés aqui está dando uma localização e também descrevendo a irrigação do jardim do Éden a partir do conhecimento geográfico e cartográfico da sua época. A exceção do rio Tigre e do rio Eufrates, que estão no Iraque e que correm para o Golfo Pérsico, nós sabemos exatamente onde eles estão hoje, nós não sabemos de Gion, de Pison, Avilá, Cuxi, a gente não tem ideia, portanto, não adianta você procurar, você não vai achar o jardim do Éden, a gente não sabe onde é. Sabe que é naquela região ali da Mesopotâmia, lá no afluente lá desses rios Tigre e Eufrates, que corresponde hoje ao moderno Iraque, não é? Em algum lugar naquela região, mas a gente não tem como achar, não tem como achar. A pergunta é, por que essa descrição aqui detalhada de Moisés? Eu creio que Moisés quer destacar a bondade de Deus. Deus criou um paraíso, é isso que a palavra Éden significa às vezes, significa um local irrigado, ou também uma palavra que significa paraíso, que é a tradução que pegou, não é? Éden ou paraíso é geralmente considerado a mesma coisa. Por que paraíso? Árvores
belas, frondosas, frutíferas, deliciosas, uma terra cheia de ouro, uma terra cheia de resina aromática, uma terra irrigada de rios e correntes, ou seja, era um paraíso, era um santuário como nunca se viu. Uma coisa extraordinária que Deus criou para o homem. Por que Moisés está destacando isso? Para jogar em relevo a ingratidão do homem. Ele não tinha que comer só de uma árvore. Para ver a seriedade do pecado do homem. Ele pecou contra um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus que lhe deu todas estas coisas. O cenário está sendo preparado aqui no capítulo 2 para o que vai acontecer no capítulo 3. Por isso essa ênfase aqui nos rios, os detalhes da terra e tudo, para mostrar a generosidade e a bondade de Deus. Um santuário cheio de árvores lindas e boas, com duas árvores especiais que haveriam de definir o relacionamento do homem com Deus, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui então chegamos na parte final, que é a ordem que Deus dá ao homem do verso 15 até o verso 17. Moisés diz aí no verso 15 que após preparar o jardim, Deus coloca ali o homem que havia formado. O homem que havia formado. Notemos que o homem foi formado no campo. Ele não foi feito no jardim. Ele foi feito lá no pó da terra, do campo. E Deus, então, só depois o coloca no jardim do Éden, naquele santuário. Portanto, o homem não pode exigir cidadania, dizendo, eu nasci no Éden, sou cidadão celestial. Não, ele foi trazido para dentro do Éden e por isso que ele vai ser expulso de lá também, quando ele desobedece a Deus. Mas ele não foi feito no jardim, foi feito no campo. E é para o campo que ele vai voltar, depois que ele peca, para ali ganhar o seu pão de maneira dura. Enfim, Deus traz o homem para o jardim e lhe dá a razão da sua existência. Imagina Adão acordando, né? O homem acordando, tomando consciência de quem ele é, e vem a primeira pergunta, né? Quem sou eu e por que eu existo? Por que eu estou aqui? E Deus diz, você está aqui, está vendo esse jardim maravilhoso, Adão? Olha, que coisa maravilhosa. Você está aqui para cuidar disso aqui. Esse é o propósito da sua vida, você vai trabalhar. Deus cria o homem e lhe dá a razão da sua existência. Deus coloca uma enxada na mão dele e diz, você vai trabalhar, você vai cultivar isso aqui. E você vai guardar isso aqui. Talvez de animais selvagens que vão querer entrar e comer de tudo, você vai guardar isso aqui. Talvez já aqui implicando que havia uma ameaça, a presença invisível ainda não manifesta do mal, porque ao falar de árvore do conhecimento do bem e do mal, está pressupondo que o mal já existia. O que quer que seja, Deus cria o homem e dá o sentido da vida dele. Você vai trabalhar. Essa é a razão da sua existência. Você está aqui para trabalhar, para cuidar disso aqui. E é aqui que eu venho me encontrar com você. Aqui que eu venho encontrar com você. Portanto, a gente já aprende daqui que o trabalho ele foi instituído por Deus como parte da existência humana, faz parte do homem. Ele foi criado e logo em seguida foi dada uma missão e um trabalho para ele. Trabalho não é uma coisa que é resultado da queda, não é uma coisa ruim, mas o trabalho ele foi instituído por Deus na criação. E é no trabalho que o homem encontra realização, propósito, significado para a sua vida também. E aí a gente percebe, aqui é um ponto interessante, que o jardim é uma espécie de projeto onde o homem iria crescer, amadurecer, aprender a dominar a terra e usá-la para si. Quando ele foi criado, ele estava nu, ele não tinha ferramenta, ele tinha um conhecimento do bem, de que havia bem e mal por conta da imagem de Deus nele, mas ele precisava crescer. Ele foi criado santo, mas não significa amadurecido, completamente desenvolvido. Havia todo um processo pela frente em que o homem ia, através do trabalho, do relacionamento com Deus, aprender o certo, aprender o errado, cuidar da terra, preparar uma cultura, não é? Para criar uma cultura, dominar sobre a terra e assim por diante. O jardim era esse projeto onde tudo ia começar. E Deus então lhe dá uma ordem. Deus cria o homem, traz para o jardim, lhe dá uma missão, trabalho, mas Deus também dá uma ordem. Essa ordem está aí do verso 16 e 17.
Ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, verso 16. Eram muitas, bonitas, saborosas, variadas, e Deus bondosamente entrega tudo ao homem, dizendo assim: pode comer à vontade, é tudo seu, fiz para você, cada fruta mais gostosa do que a outra, coma de tudo, não precisa nem pedir licença, tudo é seu. Só tem uma coisa, Adão: você não vai comer daquela árvore que está no centro do jardim, junto com a árvore da vida, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única árvore que Deus proibiu ao homem. Não é dada a razão aqui no texto, porque o homem deveria simplesmente obedecer a Deus pelo simples fato de que Deus mandou. Deus mandou, por isso você não vai. Por isso você não vai. O conhecimento do bem e do mal que o homem tinha era totalmente derivado de Deus. Preste atenção nisso, porque esse ponto é o mais importante aqui da passagem. O conhecimento do bem e do mal que o homem tinha e que Deus haveria de desenvolver nele era baseado em Deus. Bem é aquilo que Deus diz que é bem, é aquilo que Deus manda fazer. Mal é aquilo que Deus diz que é mal e aquilo que Ele proíbe fazer. Certo é Deus quem vai dizer o que é. Errado é o que Deus vai dizer que é errado. Ou seja, o conhecimento do bem e do mal, a ética do homem, tinha como referência o seu Criador. Não era algo dentro dele. Certo é o que me faz sentir bem. Certo é o que é gostoso. Certo é aquilo que me faz realizar. Não. Certo é aquilo que o meu Criador diz que é certo. Você vê que Deus diz: olha, você não vai comer, e não dá nenhuma razão para Adão. Não dá, você não vai comer. Isso é o certo. Errado é você desobedecer. Então, desde o início, o homem foi feito, guarda essa expressão, teorreferente. Ou seja, o referencial de Deus, dele, é Deus. Ou, para usar uma expressão que os reformados gostavam de usar, o homem foi criado coram Deo, ou seja, na presença de Deus, diante de Deus. E isso é sempre, quer ele creia em Deus, quer ele não creia, o referencial dele, inclusive, sempre vai ser Deus. Até para negar, para ser ateu, você tem que falar de Deus: eu não creio em Deus. Então, o homem é teorreferente. Ele foi criado assim. Deus sempre foi o referencial dele. É assim que ele foi feito e é assim que ele foi criado. Logo, o homem não era moralmente ignorante, apesar de que ele era moralmente inocente a essa altura. Ele era moralmente inocente, mas não era moralmente ignorante. Deus já tinha dito para ele o que é o certo e o errado. A pergunta é se o homem haveria de seguir aquilo que Deus disse que era certo e que era errado. E aqui eu termino com o verso 17, termino a exposição no verso 17, com o aviso de Deus quanto à consequência da desobediência. Deus diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O homem passaria a conhecer o mal por experiência própria. Ele não conhecia o mal por experiência, por ter provado o mal. Ele sabia o que era o mal porque Deus disse a ele o que era mal. Mas no dia que ele desobedecesse a Deus, ele iria experimentar o mal por si só e não mais tendo Deus como referência. E esse conhecimento experimental do bem e do mal, autônomo, traria morte, porque ele causaria a separação de Deus. E aqui, pela primeira vez, o conceito de morte aparece na narrativa, porque até agora sempre o adjetivo é muito bom, vida. Deus viu que era tudo muito bom. Pela primeira vez aparece a palavra morte aqui. E então, no contexto, a morte é o oposto da vida. É o oposto de tudo que Deus havia feito. Tudo era muito bom até agora, porque tudo obedecia a Deus, tudo caminhava de acordo com os preceitos de Deus, tudo marchava de acordo com sua lei, com seus regulamentos. O homem foi criado como o único ser que poderia ultrapassar os limites morais que Deus estabeleceria. O homem foi criado santo, reto e puro, mas com a possibilidade de transgredir. A sua vontade era mutável. Ele agora queria obedecer a Deus, mas ele podia decidir não obedecer. Ele podia fazer isso.
A desobediência, então, introduziria a morte. Aqui é bom explicar, porque lemos que Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. E a gente sabe pela história que Adão não morreu no dia em que ele desobedeceu. Então, juntando todos os textos em seguida e todo o nosso conhecimento, né, teológico dos estudiosos aí, onde nós entendemos que o que estava significado aqui é o seguinte: quando Deus diz que no dia que você comer você vai morrer, Deus estava significando, primeiro, morte espiritual, morte como separação. Você vai se separar de mim e você vai morrer espiritualmente. Nós não vamos ter mais essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade com que eu criei você, com o beijo da vida, o sopro da vida em você. Isso vai acabar. No dia que você me desobedecer, você vai morrer para mim e eu vou morrer para você. E depois disso, Adão, vai haver outra separação, que é entre seu corpo e a sua alma. Eu criei você uma unidade, fiz você do pó da terra e soprei em você o sopro da vida. Se você me desobedecer, essa união que eu fiz tão cuidadosamente, ela vai se desfalecer. Seu corpo vai voltar para a terra e seu espírito, então, voltará para mim, eu que lhe dei esse espírito. Então você se desfará. E terceiro, você vai se separar eternamente de mim. Você vai viver essa alma que eu coloquei em você, esse sopro da vida que é imortal. Ele ficará eternamente separado de mim. E nos termos do Novo Testamento, né, nós estamos falando de morte física, morte espiritual e morte eterna, que é o inferno. Tudo em semente está aqui. No dia que você comer, você vai morrer. Deus adverte o homem na sua bondade, na sua misericórdia e na sua graça. E assim termina Moisés o relato da criação do homem e da prova a qual ele foi submetido. No próximo domingo, mercê de Deus, nós veremos a criação da mulher, como Deus cria a mulher e a traz ainda como prova da sua bondade. A bondade de Deus não terminou aqui não, como prova da sua bondade, do seu amor para com o homem, ele traz alguém para ele que seja sua ajudadora, que esteja como que diante dele. Mas isso é para o próximo domingo. Aqui eu quero terminar com algumas aplicações para nós. Primeiro, quero trazer essas aplicações, peço a sua atenção. O que é que essa passagem nos ensina? Primeiro, que não é possível conciliar a visão evolucionista, teísta, com a leitura histórica dessa passagem. É impossível. Ou você lê Gênesis como história, aqui, e, portanto, exclui o evolucionismo teísta, ou você vai adotar a visão evolucionista teísta e você vai ler esse texto como lenda, como mito, como simbólico, como um arquétipo ou coisa dessa natureza. O evolucionismo teísta é uma tentativa de teólogos cristãos de conciliar o relato de Gênesis com a ciência. A ciência que diz que o ser humano, o homem, ele não é diferente dos animais porque todos procedem de um mesmo ancestral comum. O que é que aconteceu é que a vida começa, ela se diversifica, ela se complica e daquela célula, daquele organismo inicial é que saem todas as formas de vida que nós conhecemos. E isso através de um período de bilhões de anos, milhões e milhões e milhões e milhões de anos, em que através do processo evolutivo, então, a seleção natural escolhe aquelas mutações aleatórias que vão permitir que determinado organismo sobreviva mais do que o outro. Então, os evolucionistas teístas, eles querem pegar isso que eles consideram como científico e entender esse texto aqui. E então, é impossível você combinar, a menos que você diga que esse texto aqui não é histórico. Não houve isso aqui. Isso aqui é um símbolo, é um mito, é uma lenda, alguma coisa que está sendo contada aqui de maneira primitiva e pré-científica. A nossa dificuldade, sim, para ser completamente honesto com os evolucionistas teístas, alguns deles dizem, não, houve realmente um Adão e uma Eva históricos, mas eles eram um casal de hominídeos que Deus escolheu no meio de uma população de hominídeos. Já tinha uma população
humana. E Deus escolheu um casalzinho de entre eles para continuar o seu plano de redenção. Mas eles não eram únicos e não foram feitos do pó da terra. Eles já existiam, que vieram como resultado da evolução do descendente comum de todos, né? Mas para nós isso representa um problema. Não vou entrar nem na questão da falta de prova científica, né, de tudo isso e dos questionamentos que têm sido feitos por cientistas sérios a respeito desse discurso, dessa narrativa evolucionista. Eu vou apenas dizer a dificuldade que isso representa para nós aqui, para dizer que é muito difícil você ler esse texto como sendo um relato histórico e você ainda manter a posição evoteísta, evolucionista teísta. Primeiro, porque para nós todo o restante da mensagem da Bíblia depende de que esses fatos aqui aconteceram exatamente como estão sendo narrados. Se Deus não criou um primeiro homem como cabeça da raça humana em um momento específico da história, então, primeiro, não existe representação. Não existe aquilo que a gente chama de solidariedade nem imputação. Se Adão não é o primeiro da raça, então nada do que ele fez se aplica a mim. Se ele não é o meu pai, o meu ancestral, nada do que ele fez se aplica a mim. Eu não posso ser culpado pelo pecado dele. Eu não posso ser considerado debaixo da ira de Deus por conta do pecado original. E da mesma forma também, se não existe isso, eu também não posso receber a imputação da justiça de Cristo. Não posso também, não existe uma representação, uma solidariedade, se isso aqui não for histórico e real. E, além do mais, como eu disse, Cristo não pode nos representar, já que Adão não nos representa, Cristo também não, e, portanto, não há necessidade de redenção, não há necessidade de salvação, e todo o resto da história bíblica se perde. A gente pode parar aqui, porque daqui para frente, se isso aqui não é histórico, isso aqui não vale nada, é papel, você pode jogar fora, pode tacar no fogo, isso aqui não vai valer nada. Joga na lata do lixo. E o que é pior, outras coisas. Afeta a credibilidade de Jesus e dos autores do Novo Testamento que se referiram a esse episódio como sendo real. Vou só citar um aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que é que o apóstolo Paulo, autor da maior parte do Novo Testamento, ele diz, capítulo 15, de 44 em diante: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Veja, Paulo está citando exatamente a passagem que nós acabamos de expor em Gênesis 2. Ele diz, está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, que é Cristo, é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. Olha o verso 47. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. Paulo acreditava ou não no relato da criação do capítulo 2? Claro que sim, a ponto de fazer uma analogia entre a criação do homem do pó da terra, o primeiro homem, o primeiro Adão, e Jesus Cristo, o segundo homem, o último homem, o segundo Adão, o nosso representante. Assim como Adão nos representou, Cristo nos representa. É por isso que eu estou dizendo, se você não fizer uma leitura histórica, você vai ter problema com todo o resto da mensagem bíblica. Vai ficar carecendo de fundamento. Segunda aplicação. A passagem, portanto, ensina que Deus criou o primeiro homem e o fez cabeça da raça como representante de todos os seus descendentes. É assim que nós entendemos. A obediência de Adão teria abençoado toda a humanidade e a sua desobediência trouxe morte para todos, exatamente porque ele foi o primeiro. Assim, Moisés prepara o cenário para a queda que vai acontecer no capítulo 3 e as consequências que atingem toda a raça humana. E é com base nesse fato de que Adão foi o primeiro, feito do pó da terra, e que nós estávamos nele, que na Bíblia Deus imputa bênçãos e maldições aos descendentes. Vê isso na Bíblia, quando Deus diz assim, olha, se você me honrar, eu vou abençoar você até 1000 gerações. Se você me desobedecer, eu vou castigar até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Por que Deus faz isso? Exatamente por conta do conceito de solidariedade e que nós encontramos no fato de que descendemos todos do primeiro homem que foi criado por Deus. A passagem também nos fala, em terceiro lugar, sobre a real natureza do homem.
Por um lado, o homem era venerado e adorado nas culturas daquela época, como no Egito, Faraó, como na Babilônia, Nabucodonosor, que até fez uma estátua para ele, e no meio dos povos cananeus, onde os reis das cidades eram considerados como filhos de Deus. Por outro lado, o homem também, no Antigo Oriente, era visto como não tendo valor nenhum. Ele era oferecido em sacrifícios humanos fazia parte da religião desses povos, né? O homem não tinha valor. Ele era oferecido em sacrifício, escravizado, a escravidão era comum naquele tempo. Ele era vendido, ele era usado, ele era explorado, a vida do homem não tinha valor. Entretanto, em contraste, Moisés apresenta o homem como a criação especial do Deus de Israel. Ele foi feito do pó da terra e não do sangue dos deuses, como tem em algumas narrativas orientais. Portanto, ele não é divino e deveria ser grato a Deus, lembrando que ele vem do pó da terra. Mas, por outro lado, é o único ser vivo que Deus fez de maneira direta, se envolveu com suas mãos, com o seu sopro. Portanto, ele tem valor, ele tem dignidade, ele não pode ser tratado como coisa, como objeto de compra e venda. Quarto, isso aqui nós temos que lembrar, o homem foi criado um ser moral, capaz de escolher entre o bem e o mal. Ele não estava, Moisés, o que Moisés quer dizer com isso? Que o homem não está debaixo do capricho imprevisível dos deuses. Todas aquelas religiões eram fatalistas. O homem não sabia o que ia acontecer. O destino dele estava na mão dos deuses, que eram totalmente imprevisíveis, acordavam de mau humor e tomavam decisões conforme o seu capricho. O homem também não é prisioneiro das forças do destino e também não é guiado pelas estrelas. Ele foi criado com a capacidade de escolher entre o bem e o mal e de tomar as suas decisões e ser responsabilizado por elas. De fato, na cultura daquela época, o fatalismo dominava a visão com respeito ao futuro do homem. O homem estava debaixo, escravizado do capricho dos deuses, do curso das estrelas, do destino, da sorte, do azar. Não, diz Moisés, ele foi criado um ser à imagem e semelhança de Deus, ele tem arbítrio, ele tem liberdade, ele pode escolher entre o bem e o mal, mas ele vai arcar com as consequências. Se desobedecer, ele vai pagar por isso. Se obedecer, ele vai receber a bênção. E é claro que tudo isso debaixo de um Deus soberano, que tudo guia, tudo faz, um Deus bondoso que nos fez dessa forma. Quinto, o homem está debaixo da autoridade de Deus e debaixo do seu pacto. Deus não é somente o Criador bondoso, mas Ele é o legislador. Aqui, pela primeira vez, Deus entra com uma lei. Até agora Ele cria, mas agora Ele legisla. Ele diz, olha, está vendo aquela árvore? Lei número 1, artigo número 1 da Constituição do Jardim do Éden, parágrafo 1º, é proibido comer. Primeiro, coma de toda a árvore. Parágrafo 2º, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus passa leis. Ele não somente cria, mas Ele tem autoridade sobre a sua criação. Ele diz, isso é certo, isso é errado. Sexto, não é possível, é só até o 7º, viu, gente? Não é possível crer nessa passagem e ser um relativista moral. O que é um relativista moral? São cristãos, tem cristãos que dizem assim que a verdade é relativa, que o certo e o errado, isso depende de cada pessoa. Uma das marcas do cristianismo bíblico é exatamente a distinção, como nós já vimos aqui. Deus não somente fez distinção na sua criação, distinção Deus-mundo, luz-trevas, águas-terra, homem, animal, homem e mulher. Deus fez todas essas distinções, mas Ele agora também faz uma distinção muito importante, uma distinção ética entre o bem e o mal. Não são iguais, não é relativo, não. Bem é aquilo que Deus diz que é, e mal é aquilo que Deus diz que é. Portanto, se nós tirarmos Deus, não existe um referencial externo para nós. Se a gente tira Deus como referencial do certo e do errado, o que é que vai ser o referencial? O homem. E aí então tudo é relativo. Porque o homem é que vai dizer o que é certo e o que é errado. E o que é certo para mim não é o que é certo para você. E o que é errado para mim não é errado para você. O relativismo é o resultado da ausência de Deus. Do homem que é teo-referente, mas nega a existência de Deus, e ele começa a traçar suas próprias leis. E a última coisa que eu queria dizer, tudo isso nos leva, queridos, a nos humilhar diante do nosso Deus e ver a grandeza, a enormidade do pecado, a seriedade do pecado.
Nós pecamos contra esse Deus bondoso, esse Deus santo, esse Deus justo, que nos deu tudo. E nós insistimos em ofendê-lo, insistimos em nos afastar dele. E a misericórdia dele não para aqui, porque Adão nada mais é do que tipo do Filho de Deus, Jesus Cristo, que um dia haveria de pisar aqui, não no jardim, mas no campo, na terra amaldiçoada por Deus, para nos resgatar, para nos trazer de volta para Ele. Por isso o Senhor Jesus é a nossa única esperança. Creia nele, abrace-o de todo o coração e viva para a sua glória. Amém?